Bom, turma, hoje nós vamos conversar sobre o manejo sanitário em bovinos. Como vocês já sabem, ou pelo menos deveriam saber, o manejo sanitário é o conjunto de atividades veterinárias planejadas e direcionadas para a prevenção e manutenção da saúde dos rebanhos. Tem aquela história, eu criar barreiras para evitar que os agentes patogênicos penetrem dentro do meu sistema, ou caso eles penetrem, eu tente realizar ações para removê-los ou pelo menos controlar seus efeitos sobre o meu rebanho. As doenças elas ocorrem por uma série de fatores que são desencadeados por alguma alteração ou no hospedeiro, queda na imunidade, falta de vacinações, estresse, nutrição inadequada, ou por fatores ambientais, tais como frio, calor, falta de pastagem, agentes infecciosos que possam estar por alguma condição ambiental se multiplicando em maior quantidade e pela presença em quase 100% dos casos de um agente infeccioso, seja ele bactéria, vírus, fungos, vermes. Por que eu digo quase 100%? Porque nós temos algumas doenças que não são causadas por agentes infecciosos. É o caso do mal da vaca louca, que é causada por uma degeneração de uma proteína. E temos também as doenças autoimunes, que são causadas pelo próprio organismo do animal. Mas são exceções, ambas que eu falei são exceções. Na maioria dos casos, nós temos o envolvimento de um agente infeccioso. Dentre as ações de manejo sanitário, algumas eu vou suprimir porque já foi comentado lá no manejo de caprinos e ovinos e é muito similar. Então só vou citar, mas não vou pormenorizar. Então as medidas de manejo sanitário preconizam medidas de higiene e limpeza das instalações. Imprescindível a desinfecção umbilical do recém-nascido, a cura do umbigo com o iodo glicerinado e a ingestão precoce do colostro. Em criações em sistema extensivo, é muito comum deixar o bezerro mamar o colostro, ótimo, mas às vezes não é feita a cura do umbigo. Já em sistema muito intensivo, como sistemas de produção de leite, sempre se está atento a essa cura do umbigo, mas às vezes não se tem atenção ao fornecimento do colostro, querem logo separar o bezerro da mãe, porque o leite é um produto e ele julga que deixando o bezerro com a mãe ele vicia nesse contato e eles separam no mesmo dia e acaba que não faz o fornecimento do colostro. Mesmo que você tenha esse manejo de separar o bezerro da mãe no mesmo dia, você deve fornecer o colostro, nem que seja na mamadeira. Fazendas elas fornecem o leite na mamadeira e para facilitar o manejo acabam esquecendo de colocar o colostro para esses animais recém-nascidos. Lembrando que esse colostro deve ser fornecido o mais rápido possível, de preferência dentro das primeiras 24 horas após o nascimento. E nós temos também algumas medidas de profilaxia, onde a principal é a vacinação, em seguida a vermifugação e depois o controle dos carrapatos e outros ectoparasitas. Em bovino, os principais problemas sanitários são as intoxicações, que podem ser por plantas tóxicas ou por a ingestão de toxinas, como é o caso de algumas clostridioses, a febre aftosa, que não é uma doença de alta mortalidade, nem é uma doença de grande ocorrência, de ocorrência comum, mas quando ela ocorre, ela causa grandes prejuízos econômicos, então o seu controle é primordial. A brucelose e tuberculose, que são zoonoses que podem vir a contaminar nós, seres humanos, a raiva dos herbívoros, a mosca do chifre e o berne e o carrapato, esses aqui como ectoparasitas. Então, as vacinações elas visam propiciar a proteção dos animais contra as enfermidades. Tem que observar que a gente tem que estar mais atento àquelas doenças que ocorrem na região. Então, por isso é imprescindível você ter conhecimento junto aos órgãos de defesa ou veterinários experientes da região para fazer um programa de vacinação para você não gastar com vacinas desnecessárias e também não deixar o seu animal sem cobertura, sem proteção. Essas vacinações devem ser planejadas para o atendimento das necessidades
de cada rebanho. E tens que ter atenção que algumas vacinas elas têm a preconização em relação à idade, sexo, espécie, região geográfica, e o tipo de manejo também pode determinar a aplicação dessas vacinas. Um exemplo de uma vacina que leva em consideração a idade e o sexo é a de brucelose, que tem que ser aplicada em bezerras, ou seja, só nas fêmeas, e na idade de 3 a 8 meses. Já a febre aftosa, ela tem que ser aplicada em todos os animais do rebanho. Após o estabelecimento de um programa de vacinação, ele deverá ser regularmente avaliado para assegurar que suas metas estão sendo atingidas. Como é que se faz essa avaliação? Tem duas maneiras. Ou você faz um levantamento sorológico, você vai nesses animais, aplica as vacinas, espera o tempo para que o animal desenvolva a imunidade e depois você faz uma coleta de uma porcentagem do rebanho, digamos 10% do rebanho, encaminha esse material para o laboratório e verifica se esses animais realmente vieram a desenvolver a imunidade. E você pode fazer isso que a gente chama comparação seriada. Então você faz colheitas ao longo do tempo e observa a subida e a descida dessa proteção, dessa sorologia protetiva contra as doenças que você vacinou. E a outra forma é você observando se em relação àquelas vacinas que você está aplicando, se está tendo ocorrência daquelas doenças. Então, se você vacinou contra a raiva e apareceu animal com raiva, então a sua vacina ou perdeu a cobertura, ou você fez uma aplicação mal feita, ou houve uma falha na conservação daquela vacina. Em animais que você não conhece o histórico de vacinação, deve ser imediatamente submetidos a uma vacinação inicial. Para você proteger aquele animal, ele tem um status de proteção, senão ele vai ser aquele animal que pode desencadear uma doença, ele pode passar para os outros animais. Então, em bovinos, em bovídeos, aliás, nós temos duas vacinas que são obrigatórias, que é a vacina contra a febre aftosa e a vacina contra a brucelose. Ao contrário dos caprinos e ovinos, que nós vimos que não tínhamos nenhuma vacina obrigatória, apenas recomendações. No caso da febre aftosa, a dose é de 5 ml, que pode ser subcutânea ou intramuscular, e a vacina da brucelose é 2 ml por via subcutânea. A febre aftosa, como eu falei para vocês, não é uma doença muito comum, mas como ela causa grandes perdas, grandes prejuízos quando ela se instala, inclusive tendo sanções econômicas para o país, nós aqui no Piauí, aqui no Piauí não tem febre aftosa, não interessa, você tem que vacinar, porque caso venha a ter um surto, você prejudica todo o país, pode inclusive deixar de exportar não só produtos cárneos, como outros commodities. Os países podem deixar de importar com medo de estar levando a aftosa junto. Essa doença ela promove febre, como o nome diz, febre aftosa, pode atacar todos os animais biungulados, tais como os bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos e alguns animais silvestres, como capivara e cervídeos. Mas a gente só faz a vacinação nos bovinos e bubalinos. Então, além do quadro febril que eu citei, é comum essas feridas, chamadas de aftas, que podem estar na língua ou na mucosa oral, ainda pode aparecer nos tetos dos animais e entre as patas, causando claudicação. Várias aftas podem se unir e depois que estouram, criam uma ferida maior, como essa aqui da foto. Então, é uma doença altamente transmissível e de elevada morbidade. Então, quando ela atinge um rebanho, ela vai atingir muitos animais, principalmente se esse rebanho não tem histórico de vacinação. E promove, assim, grandes perdas econômicas, porque ela rapidamente se espalha, seja pelo ar, seja pelo próprio homem, seja pelo contato do animal com o outro, vias respiratórias, secreções, então ela tem essa facilidade. Você não pode fazer o tratamento, a indicação é a eutanásia desses animais para evitar que ela se espalhe o mais rápido possível. E o interessante também é que aqui seja feita a queima desse material aqui antes do enterramento. Quantidade muito grande de animais é complicado realizar essa queima, precisa de uma quantidade grande de lenha, mas é o ideal. Então, esse vírus pode ser transmitido pelo leite, pela carne, saliva dos animais doentes e é facilmente carreado pela água, objetos e ambiente contaminado. Aqui no caso é uma foto em suíno mostrando uma lesão
podal. Os sintomas que eu já falei são as aftas na boca, gengiva, feridas nas patas, nas mamas. O animal apresenta febre, dificuldade de comer, não tem apetite, acaba perdendo peso, dificuldade para pastar, produzir leite. Então, como isso aqui atinge um grande número de animais, mesmo ela não sendo uma doença de alta mortalidade, ela vai causar um grande prejuízo, porque, digamos, numa fazenda de leite, 95% dos animais vão apresentar algum tipo de sintomatologia. Então, você vai ter uma queda na alimentação, na produção de leite de quase todos os animais da propriedade. Em bezerros, ela tem uma mortalidade mais acentuada. São animais mais susceptíveis. Então, a vacinação é obrigatória a cada 6 meses. Maio e novembro é o calendário da campanha. E o Piauí avançou, ele agora está com um calendário diferenciado. Ele faz numa campanha os animais até 24 meses, na outra campanha os animais com mais de 24 meses. Outra zoonose importante é a brucelose. Acomete várias espécies de animais domésticos e silvestres. Pode infectar o homem, como eu falei, é uma zoonose. E ela é caracterizada por provocar aborto no terço final da gestação. Então o bezerro já está está próximo do parto, já está se preparando ali o posicionamento para o parto, e aí vem o aborto. Ou então, depois que o animal já abortou 2, 3 vezes, nasce um bezerro muito fraco, problemático. E essas aqui são as brucelas presentes no Brasil, a melitense, suis e abortos. E essas aqui, além de presentes no Brasil, essas 3 aqui podem contaminar o homem. É uma doença de rebanho. Temos alguns estados que têm uma prevalência maior. O Piauí a prevalência é baixa, mas existe. E acontece a disseminação pela ingestão de materiais contaminados, placenta, feto, fluido fetal, descarga vaginal de animais infectados. Pode ocorrer a infecção congênita ou perinatal, ali no momento do parto ou logo após o parto. E geralmente essa doença penetra no rebanho pela introdução de animais que aparentemente não estão doentes, ou seja, animais assintomáticos, mas estão cronicamente infectados. E aí você introduz esses animais no seu rebanho. Por isso é importante você exigir a guia de trânsito, e para o produtor tirar a guia de trânsito, ele tem que apresentar ou a vacinação ou um resultado de exame negativo, tanto para a brucelose como para a tuberculose, além das vacinações de afitose. Então você já tem uma garantia, quando esse animal vem com a guia de trânsito, uma certa garantia sanitária. Então está aqui o bezerrinho próximo ao nascimento, já estava aqui, ó, vocês percebem que é um bezerro grande, aproximadamente aqui uns 35, 40 quilos, ou seja, próximo do parto. E aí você tem essa perda aqui, depois de esperar 6, 7 meses, aí vem e o animal aborta. E aí o que acontece? O tratador, o vaqueiro, vai pegar essa carcaça para jogar fora, ou mesmo essa área aqui que está contaminada, uma pessoa passa descalço ou pega nesse material e ela pode se contaminar. Se tiver alguma lesão, uma ferida na mão, no pé, então ela pode ser transmitida para o ser humano. Nos seres humanos, o período de incubação é variável e os sinais clínicos são febre irregular, que pode ser muito forte, ou febres leves e intermitente por períodos variáveis. Pode vir acompanhado de dor de cabeça, suor, depressão, perda de peso e também problemas de fertilidade. E no homem pode causar também inflamação dos testículos, orquite. A maior causa da brucelose em humanos geralmente é por acidentes da manipulação da vacina B19. Por isso tem que ter muita atenção no momento de realizar a aplicação dessa vacina. Inclusive, só pode realizar essa vacina ou o médico veterinário ou pessoa autorizada por ele, treinada e autorizada por eles. E como já falei, uma vacina obrigatória para bovinos e bubalinos. No Brasil, a vacina oficial é a B19 e ela só pode ser aplicada nas fêmeas entre 3 e 8 meses de idade. Vacinações após essa idade aqui pode causar sintomatologia como se o animal estivesse doente. Então tem que respeitar essa idade para fazer a vacinação. Tem uma outra vacina, a RB51, que ela pode ser utilizada em fêmeas adultas, mas necessita autorização
do órgão de defesa do Estado para você realizar a vacinação com essa vacina aqui. Basta vacinar uma vez, às vezes os produtores relutam em realizar a vacinação da brucelose, mas uma vacina só você protege seu animal para a vida toda. Enquanto as outras vacinas você tem que fazer o calendário e estar vacinando aí com uma frequência bem maior. As bezerras devem ser marcadas do lado esquerdo da cara com um V e o número final do ano de vacinação. Então, por exemplo, esse animal aqui, V5, ele foi vacinado em 2015. Se fosse vacinado nesse ano, seria um V0, que é 2020. Os animais positivos devem ser marcados com um P do lado direito e devem ser encaminhados para o abate em frigorífico sob inspeção oficial ou destruição na propriedade sob a vistoria de um funcionário oficial. Outras vacinas interessantes, não obrigatórias, são a clostridiose, onde a gente cita a importância da defesa do botulismo, gangrena gasosa, morte súbita, tétano também, esqueci de botar aqui, a raiva se houver ocorrência de animais sugados na região, e a leptospirose sempre é interessante fazer também, porque é impossível a gente controlar e zerar a ocorrência de rato nas propriedades. O botulismo ela é uma das principais causas de mortalidade em bovino do país. Ela causa uma intoxicação não febril, geralmente fatal, caracterizada pela paralisia flácida. O animal não consegue controlar a musculatura, não consegue contrair a musculatura, por isso que ela é flácida. Ele vai perdendo essa capacidade de contração, tanto da locomoção, quanto da mastigação e quanto da deglutição. Então esse animal não consegue se alimentar, não consegue mastigar, não consegue pastejar, ele vai vir a óbito cedo ou tarde. Apesar de que quando ocorrem surtos de botulismo, não atinge 100% do rebanho. E alguns animais que vêm apresentar sintomatologia, eles se recuperam, eles conseguem se recuperar. A doença é causada pela ingestão das neurotoxinas em bovinos. As principais neurotoxinas envolvidas são a toxina C e a D, que são previamente formadas em matéria orgânica, seja vegetal ou animal decomposta. Então, o Clostridium é uma bactéria, mas o animal ele vai ingerir já a toxina produzida por essa bactéria. Então, não adianta entrar com antibiótico terapia, porque ele está já ingerindo a toxina. A bactéria não vai estar mais envolvida aqui, apesar de o Clostridium ser sensível às penicilinas, por exemplo. E essa ingestão ela pode estar associada principalmente com a osteofagia, mas pode ser também por conta de aguadas contaminadas com carcaça de animais mortos, ou falta de pasto que força o animal a consumir áreas próximas a material fecal. Isso pode estar contribuindo então para o animal se intoxicar. Então, quando tem ocorrência de mortalidade de animais na propriedade, o interessante é que seja feita a incineração ou a compostagem. Se for arrastar para algum lugar para fazer essa compostagem, esse animal tem que, essa carcaça ou o resto mortal tem que ser levantado, não pode ser arrastado, porque você pode espalhar o material infectante numa área maior da propriedade. Então, se você tiver uma boa nutrição, com uma boa oferta de pastagem, uma boa oferta de sal mineral, você diminui essa osteofagia, a ocorrência de osteofagia, e também esse caso de o animal comer próximo ao material fecal, podendo ingerir então essa toxina. Por hoje é só e até a próxima aula.